Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Esaer. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que é bem interessante aos nossos alunos, porque ele vai te dar uma visão ampla dos seus estudos relacionados à legislação da aviação civil, quando você se prepara para ser comissário de voo ou piloto aqui no Brasil. Quando a gente estuda a legislação, a gente estuda a matéria de RPA, Regulamentação da Profissão do Aeronáutico. Essa lei 13475, ela é extremamente importante, porque ela trata das relações trabalhistas dentro da aeronave. Então, por ali você vai entender sobre as jornadas, os repousos e muitos outros pormenores que a aviação tem de especial, porque ela é uma lei específica para quem trabalha a bordo de uma aeronave mediante contrato de trabalho, exercendo a função de tripulante de cabine ou tripulante de voo. Você estuda ela a fundo, mas não quer dizer que ela tenha ali dimensionado tudo que a gente precisa. Então, a gente também recorre à CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, quando a lei específica tem algum furo, alguma lacuna, quando ela deixa de mencionar algum tipo de assunto, a gente recorre à lei trabalhista genérica para que não fique desamparada alguma situação trabalhista importante. Por isso, a gente estuda um pouco de CLT quando a gente estuda para aviação também. Só que além de estudar a parte de dentro da aeronave, as relações que regem ali a situação trabalhista dentro da aeronave, você precisa estudar do lado de fora, o lado externo, as relações que regem, a legislação que rege, as relações do lado de fora ali da telecomunicação e do espaço aéreo. Por isso, você estuda a lei do CBA, o Código Brasileiro de Aeronáutica, lei 7565 de 86. Ela você não estuda tão a fundo, você estuda os pontos chaves aí para a sua formação de comissário ou de piloto. Ela você vai entender um pouquinho da soberania, da utilização do espaço aéreo, e ela também reflete algumas relações internas da aeronave. Então, a gente tem uma comunicação entre alguns pontos do CBA com a lei trabalhista do RPA. Mas o Código Brasileiro de Aeronáutica, a essência dele não é ser trabalhista, é ser um código que vai trabalhar as relações do espaço aéreo brasileiro, tá bom? E quando a gente estuda sobre comissários e pilotos, a gente precisa entender que existe um órgão regulador, uma autarquia em regime especial. Essa autarquia é a ANAC, então você estuda um pouquinho da lei de criação da ANAC, que é a Lei 11.182 de 2005. Você vai estudar um pouco da estrutura da ANAC, a finalidade dela, o propósito de criação da ANAC. E você vai estudar algumas normas que a ANAC emite a partir de pontos específicos que ela entende que a aviação precisa de uma regulação. A própria lei do RPA, ela menciona em diversos artigos, conforme a regulação específica da Autoridade da Aviação Civil Brasileira. Quem é a Autoridade da Aviação Civil Brasileira hoje? É a ANAC. Então, a ANAC emite RBACs, Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil. São muitos RBACs já publicados. Você não vai estudar todos, você vai estudar só um pouquinho. Você vai estudar, por exemplo, o RBAC 67. Na verdade, você não vai ter que ler, é só entender o tópico dele. O RBAC 67 trata sobre a formação dos exames médicos de comissários e de pilotos, dos tripulantes no Brasil. Então, o piloto e o comissário, ele precisa ter um rigor de saúde que está lá no RBAC 67. Vem na prova da ANAC para você assim. Qual legislação trata de exames de saúde dos tripulantes no Brasil? Resposta, RBAC 67. Você vai estudar o RBAC 120, na verdade é entender o tópico dele, está relacionado ali às questões de substâncias psicoativas, álcool e droga na aviação. Esse RBAC, quando ele foi divulgado, quando ele foi lançado, ele foi amplamente discutido e ponderada a importância dele, né, para que a saúde física, a aptidão física e mental momentânea seja plena. Então, ele, por exemplo, estipula o bafômetro, estipula testes surpresas nos tripulantes, está lá no RBAC 120. Então, você precisa saber o número e o tópico que está correlacionado a esse número. O 121 ele vai tratar de aeronaves de bandeiras, que são as empresas aéreas. O 121 é a bíblia de quem entra para a aviação e tem que continuar estudando lá. Então, o que a empresa tem que te fornecer de cursos de especificação para cada tipo de aeronave? Está lá no 121. E o RBAC 117. Ele a gente estuda um pouquinho também,
porque ele está relacionado à lei do RPA. Lembra que eu disse para vocês que a lei do RPA diz que em vários momentos a Autoridade da Aviação Civil Brasileira pode estipular outros parâmetros? Então, o RBAC 117, ele vem esmiuçar as regras trabalhistas da legislação brasileira para esse momento da nossa história, da nossa vivência em sociedade, tá? Então, o RBAC 117 a gente estuda um pouquinho mais quando a gente dá a própria aula de RPA. Em um outro momento eu posso trazer para vocês conceitos de RPA, mas de uma forma geral eu quero dizer para vocês que você está ali no centro de todo esse círculo de legislação que fica te rodeando. E você precisa saber todos os seus deveres e seus direitos para você ser um bom profissional e atuar de forma plena na carreira que você almeja. Por isso você estuda um pouco de tudo e um pouquinho mais aprofundado alguma legislação que está relacionada, por exemplo, à legislação trabalhista, para que você possa fazer boas provas da ANAC. Espero que esse vídeo tenha sido interessante e, no mais, depois vou trazer mais conceitos de RPA e de outras legislações para vocês aqui no nosso canal. Um abraço!